Olá, tudo bem? Este vídeo do Atenção Difusa Mulher inicia com uma pergunta. Você sabe o que é violência vicária? E para nos esclarecer sobre este tema, convidamos a advogada Maiara Calheiros, que já esteve conosco em outras entrevistas. Vale a pena conferir aqui no canal os temas que a Maiara já conversou com a gente. Dá uma olhada na nossa playlist, confere lá. Então, Maiara atualmente é residente jurídica na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em atuação no 2º Núcleo de Tutela Coletiva do Estado. Já atuou na Defensoria de São Paulo, junto à Assessoria de Violência Doméstica. Ela atualmente é pós-graduanda em Direito Penal pela FESUDEPERJ e pós-graduada em Direito Civil, Direito Público e em Direito Empresarial. Então, Maiara, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Sinta-se em casa. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carla, por esse convite. Sempre que você precisar, eu vou estar disponível, porque a gente sempre tem que estar disposta a ajudar no empoderamento de outras mulheres, fazer com que outras mulheres saibam seus direitos e possam sempre ter os seus direitos resguardados. Então, mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer aquele convite especial. Inscreva-se no nosso canal, não custa nada e venha fazer parte do nosso universo. Se inscreva agora, não perca tempo e marque o sininho das notificações. Isso é muito importante. Quando você se inscrever, já marca o sininho das notificações, porque tudo que a gente fizer no nosso canal, você vai ficar sabendo, você vai ser notificado. Então, ó, se inscreva no nosso canal e já acione o sininho aí das notificações. Escolhe a opção todas, porque aí tudo que a gente fizer aqui vai chegar para você. Outro pedido também muito importante é para que você fique conosco até o final desse vídeo, para não perder nadinha dessa entrevista, que com certeza vai nos trazer informações muito relevantes. Siga o nosso perfil no Instagram, o endereço está aqui na tela, tem muita coisa interessante lá também. Obrigada, Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e eu, Júnior Silveira, e a Carla Gaspar, pela parceria sempre muito importante. Então, vamos ao nosso bate-papo. A Lei Maria da Penha lista os diversos tipos de violência que a mulher sofre dentro do seu próprio lar. E para que a lei seja mais eficaz, o projeto de lei 3880 de 2024 visa incluir a violência vicária, alterando desta forma a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres no âmbito doméstico. Então, Maiara, o que a gente gostaria de saber? O que é, então, essa violência vicária? Entender como ela é praticada contra a mulher, como identificar a violência vicária. Explica melhor para a gente, Maiara. Então, Carla, a violência vicária, ela é uma violência que ela não é muito comentada ainda no Brasil, apesar de outros países como Espanha, América Latina, já ser um tema bastante debatido. Aqui no Brasil ainda não, ainda está caminhando, assim, a passos bem curtos, né? Como você disse, tem esse projeto de lei. E a violência vicária, ela vem do termo, em latim, vicarius, que significa o substituto. E o que significa isso no âmbito da violência doméstica? Significa que a mulher, ela não vai ser diretamente o alvo da violência doméstica. Quem vai ser o alvo da violência doméstica, normalmente, são os filhos, são pessoas que fazem parte da rede de apoio da mulher. Então, o homem, ele pratica, o homem no geral, tá? Porque não necessariamente precisa ser homem, mas em geral... Caso, o agressor, né? A Isso, pessoa os que promove a agressores... agressão, né? Isso. No caso, eles vão promover essa violência através dessas pessoas que vão causar um dano psicológico para a mulher. Porque a violência doméstica, ela não é só bater, não é só isso, né? Temos só, né, não relativizando, mas ela é um âmbito de coisas. E a violência vicária é isso, é você atingir a mulher
onde mais dói. No caso, são os filhos, é a rede de apoio. Por quê? A mulher ela vai se sentir mais vulnerabilizada e vai ser mais difícil até para ela conseguir sair desse relacionamento, né? Desse relacionamento abusivo, porque a violência vai estar sendo cometida contra os filhos. E aí tem a questão do poder familiar, poder patriarcal, tudo isso envolvendo a violência vicária, que faz com que a mulher se sinta menos propensa a realmente chegar numa delegacia e fazer essa denúncia. Então, a violência vicária é essa violência em substituição. Não é a mulher diretamente que vai sofrer aquele abuso psicológico, físico, mas sim os seus filhos, as pessoas que ela mais ama, que vai fazer com que seja mais difícil ela sair, ela denunciar esse relacionamento. A violência doméstica já é uma crueldade. Então, essa é uma face mais cruel da violência doméstica, porque atinge outras pessoas, né? Então, Mayara, a Lei Maria da Penha, então, a gente quer aprofundar um pouco mais, porque a Lei Maria da Penha, ela já lista vários tipos de violência contra a mulher que acontece no âmbito doméstico. Como você já disse, são vários tipos que estão ali na lei, previstos na lei. Então, qual seria, então, a necessidade de tipificar mais uma violência e o que o projeto de lei está propondo ao alterar o artigo 7 para incluir a violência vicária? A aplicação da lei atual já não seria suficiente? E então, como a aprovação desta proposta pode garantir mais proteção à mulher nessa questão, Mayara? O que a gente teria um avanço nesse sentido? Explica melhor para a gente. Então, como ainda é um projeto de lei, a gente ainda está discutindo, não tem ainda, assim, aquela discussão jurisprudencial. A minha visão como uma pessoa que atuou muitos anos na área de violência doméstica, eu entendo que esse projeto é um avanço com toda certeza. Por quê? Você tipificar mais um tipo de violência doméstica, que é uma violência, entre aspas, silenciosa, você acaba conferindo mais proteção à mulher. Por quê? O que acontece hoje em dia, assim, que a gente vê na prática mesmo? Quando você entra com um pedido de medida protetiva em virtude de violência doméstica, os juízes, ou até mesmo as juízas, elas não são favoráveis a estender a medida protetiva aos filhos. Até em casos em que, por exemplo, o filho presenciou uma violência doméstica em favor da sua genitora, até mesmo nesses casos, o juiz ele não estende a medida protetiva aos filhos. Então, o genitor, ele continua utilizando os filhos para poder perpetuar mesmo a violência, que aí é a violência vicária. O que acontece? Na decisão judicial, o juiz informa que as questões referentes à violência doméstica, elas têm que ser separadas da violência familiar, da questão, violência não, da questão familiar. Então, ele faz essa distinção. E aí, o que o agressor faz? Ele continua, eu vou buscar o filho na escola, eu vou sumir com o nosso filho. Por quê? O juiz ele não proíbe o pai de continuar convivendo com a criança. Então, acrescentar esse inciso na Lei Maria da Penha é extremamente importante, que eu entendo que, nesse caso, a medida protetiva ela vai ser extensível aos filhos. Então, vai ser muito mais difícil do pai, do genitor, do agressor, quem tem o poder familiar, ele continuar perpetrando esse tipo de violência. Porque realmente essa questão patriarcal de o pai ele precisa continuar exercendo o direito dele de pai, mesmo o pai tendo violentado a mãe na frente do filho, 90% das decisões judiciais elas não retiram o convívio familiar do pai em relação aos filhos, mesmo nessa situação. Então, eu acredito que a inserção desse inciso, ele possa ser um avanço muito grande para diminuir. Por quê? Além da medida protetiva,
o agressor ele vai estar respondendo criminalmente, porque hoje em dia, se uma mulher ela chega na delegacia e fala, eu quero uma medida protetiva porque o meu companheiro ele está ele está tentando me manipular, falando que vai sumir com o nosso filho, falando que vai tirar a guarda de mim, o delegado vai falar, olha, isso não é violência doméstica, entendeu? Então, a partir do momento que você tipifica esse inciso, não existe mais a possibilidade do delegado, da delegada argumentar isso, porque agora vai ter uma tipificação que vai dizer que isso sim é uma violência doméstica. Então, ele vai ter que registrar, vai ter que fazer o pedido de medida protetiva para a mãe e para o filho, ou para o dependente, ou para a pessoa do âmbito familiar que esteja sendo ameaçada. Então, eu vejo que assim, mais pela parte prática, eu vejo que é uma coisa extremamente importante, a inserção. Não é uma coisa desnecessária, vai colocar mais um crime na lei, não. É uma coisa realmente que você vê na prática extremamente necessário para coibir, para que ele responda criminalmente, porque é uma violência silenciosa, mas é uma violência que, como você disse, ela é cruel, ela atinge as partes psicológicas e é diferente, né, da violência psicológica que está na Maria da Penha. A psicológica ela é mais voltada para a mulher em si. Essa é uma violência mais para os filhos e tudo. Então, é muito importante inserir esse tipo de crime na Lei Maria da Penha para conferir uma maior proteção tanto para os filhos quanto para a vítima em si. Vai esclarecer, vai clarear essa situação, até para diferenciar mesmo o outro tipo de violência, como a psicológica, né? Então, Sim. é bastante interessante, então, acrescentar mais essa questão da violência vicária. Então, Mayara, você falou um pouco sobre a questão dos danos, né? A gente podia falar um pouco mais sobre os danos causados pela violência vicária no contexto familiar, como que isso impacta na mulher, e nos filhos, qual o dano emocional que pode gerar nos filhos. E os filhos também estão sujeitos a sofrer danos físicos, já que tem uma ameaça aí, né? Nessa questão da violência vicária. Outras pessoas da família também podem ser afetadas pelo agressor para retaliar a vítima. A gente queria falar um pouco mais sobre como que isso impacta, né, em todo o contexto da família, da mulher, dos filhos. Podia falar um pouco mais sobre isso para a gente, Mayara? Sim. Então, olhando pelo lado prático, novamente, né, olhando mais pelo viés prático, o que eu enxergo é que esse tipo de violência é o mais comum, tá? Depois que, às vezes, a mulher está passando por um tipo de relacionamento abusivo, e muitas vezes ela até não enxerga que essa questão da violência vicária é um tipo de violência doméstica. Então, até para os filhos identificarem, para a mulher identificar, é muito difícil. Então, eu acho que a principal questão que atinge os filhos, a família, num sentido muito profundo, que às vezes vai ser praticamente impossível depois um tratamento psicológico para poder tentar tratar isso, esses laços que são quebrados com a questão da violência vicária, eles são laços que provavelmente nunca mais vão ser refeitos. Então, eu acho que a violência vicária, talvez, assim, não relativizando novamente, para mim, talvez seja uma das piores violências, porque ela atinge a mulher, novamente falando, ela atinge a mulher e atinge os filhos, atinge, por exemplo, a minha mãe, ela quer me defender, ela também pode entrar no contexto da violência vicária, minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, parentes próximos, todos eles entram nessa questão da violência vicária. Então, a violência vicária, ela abrange todo o contexto familiar. Além da vítima em si, você conviver num ambiente que toda a sua família ela está sendo destruída por causa de uma violência doméstica.
Então, os filhos, como você perguntou, eles podem ser vítimas de violência vicária, inclusive de violência física. E aí a gente até faz uma distinção, que tem a lei Henri Borel, né, que fala sobre a questão da violência doméstica em relação à criança. Só que aqui, nesse contexto, é diferente. Aqui, o alvo não é a criança. Por isso que é importante fazer essa diferenciação. Na lei Henri Borel, o alvo é a criança. E aí a criança vai ter a medida protetiva. Aqui, na violência vicária, o alvo não é a criança. O alvo é efetivamente causar danos psicológicos à genitora, à mãe, à vítima. Então, a gente faz primeiro essa diferenciação e aqui a violência, eu acredito que a medida protetiva vai ser extensível tanto à mãe quanto ao filho, no contexto de violência doméstica. Na Henri Borel é o filho, a criança que está sendo alvo de violência doméstica. Então, eu acho que os danos, como eu disse novamente, eu acho que os danos causados são danos irreversíveis e é importantíssimo a gente conscientizar nesse sentido de que se o seu filho, se alguém da sua família está sendo utilizado para fazer algum tipo de chantagem psicológica, isso é violência doméstica, isso é violência psicológica. Ainda que não exista ainda a tipificação da violência vicária, você pode ir na delegacia para informar que está sofrendo uma violência psicológica, para ver se o entendimento do juiz é no sentido de te conferir uma medida protetiva, e não se calar frente a esse tipo de violência. Não é porque não está tipificado que não é violência doméstica, sim. Tipificar vai ajudar muito, né, a esclarecer. O Maiara, a gente quer trazer uma outra temática importante nesse contexto, que é a questão da alienação parental. Então, como a alienação parental se insere no contexto da violência vicária? A gente já falou aqui sobre alienação parental, mas a gente queria voltar para essa questão da violência vicária. E você pode explicar para a gente detalhadamente o que é alienação parental e como que ela se insere nessa questão? Explica para a gente, Mayara, porque parece que é uma outra face também, né, desse tipo de violência, né, que é a alienação parental nesse caso também, né? Então, a alienação parental, ela se difere da violência vicária porque, como eu disse anteriormente, a violência vicária, ela é no contexto da violência doméstica. E a alienação parental, ela é no contexto mais familiar, tanto que o juiz, ele sempre faz essa diferenciação quando ele vai conferir uma medida protetiva. Ele fala que medida protetiva é uma coisa, questões familiares de vara de família são outras. Então, a alienação parental, ela vai ser discutida dentro da vara de família. Então, ela é bem diferente da violência vicária nesse sentido. A alienação parental, ela é quando o genitor ou a genitora ou quem tenha o poder familiar sobre aquela criança ou adolescente, ele vai tentar cometer situações que vai fazer essa criança se distanciar, não querer mais conviver com aquela pessoa, vai promover campanhas de desqualificação mesmo em relação ao genitor, para que aquela criança ela não queira mais conviver com aquele genitor ou a pessoa que é o alvo da alienação parental. E, como eu disse, é discutido na área familiar, na vara de família. E aí, tem várias medidas que podem ser tomadas pelo juiz no âmbito da alienação parental, que são destituição do poder familiar, a pessoa não vai poder mais visitar aquela criança sem um auxílio de uma outra pessoa, tem várias situações. Só que para caracterização da alienação parental, como é um tema muito sensível, precisa de uma avaliação psicológica, precisa de serviço social, precisa da oitiva da criança, muitas vezes, para ver o que realmente está acontecendo, da oitiva de testemunhas. Então, é um processo bem longo até chegar efetivamente na destituição do poder familiar, nas medidas mais severas da alienação parental. E a violência vicária, eu entendo que seria importante inserir ela na questão da Maria da Penha, porque seria uma coisa mais rápida.
Por quê? Para você entrar com uma ação de alienação parental, até eu tenho processos de alienação parental que já duram 2 anos, 3 anos. Você imagina a criança sofrendo tudo isso durante todo esse tempo. Você não sabe o que aquele agressor ele pode querer fazer. Ele pode, em tantos anos, né? Agora, na violência vicária, seria uma coisa mais rápida. Ah, vai na delegacia, informa que está ocorrendo a violência vicária, medida protetiva, e aí você ajuiza uma alienação parental para analisar mais a fundo. Mas até que esteja decidido judicialmente, eu entendo a importância da violência vicária para conferir já uma medida protetiva mais rápido em relação à criança e à vítima. E, inclusive, tem até um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados e no Congresso para poder abolir a lei de alienação parental, porque até a ONU é uma das organizações que são contra a lei de alienação parental, porque no âmbito de violência doméstica, essa lei ela acaba fazendo com que o genitor, o agressor, ele utilize essa lei para fazer com que a mãe perca a guarda familiar, porque aí ele alega, ela entrou com uma violência, uma medida protetiva, falando que eu agredi ela para me afastar do meu filho. E aí o juiz, ele enquadra essa atitude de requerimento de medida protetiva como alienação parental. E aí muitas mães, inclusive, perdem a guarda dos filhos porque foram na delegacia e denunciaram a medida protetiva. Então, tem muitas organizações de direitos humanos que querem abolir a lei de alienação parental para que não ocorra mais esse tipo de situação dentro da violência doméstica, porque é uma situação muito comum. O genitor, inclusive, ele ameaça a mãe, se você for denunciar, eu vou colocar como alienação parental e você vai perder a guarda do nosso filho. E aí muitas mães não denunciam por conta da lei de alienação parental. E aí tem esse projeto de lei para poder abolir a lei de alienação parental do ordenamento jurídico. Tem que aprofundar bastante a discussão, né, Mayara? Nossa, Uhum. Tem muitas nuances, né, nessa questão Sim. aí da violência doméstica que a gente precisa aprofundar mesmo, porque a alienação parental é uma coisa muito séria também, né? Sim. Mas que coisa, né? Pode ser usado de forma totalmente indevida, né? Então, Mayara, mas assim, a gente está vendo uma estatística, números que são muito estarrecedores com relação à violência contra a mulher, né? E como nós podemos ajudar as mulheres vítimas de violência a se fortalecerem para conseguirem sair desse ciclo, porque a gente sabe que é um ciclo, né? A violência doméstica ela é um ciclo, né? Começa às vezes de uma forma e ela vai chegando às vezes a uma coisa mais séria, né? Que é a mulher perder a vida, né? E então, como a gente faz para fortalecer essas mulheres? A gente sempre ressalta aqui que a legislação, embora seja uma das melhores legislações, né? A gente vê a Lei Maria da Penha, a importância dela, mas essa legislação ainda não protege de forma eficaz as mulheres. Então, o que é preciso mudar para reduzir as estatísticas de violência de gênero? Como sociedade, o que a gente pode fazer? Como que a gente faz? Como a gente apoia essa mulher, Mayara? Então, Carla, eu acho que, assim, a gente está caminhando, como eu disse, a passos curtos, mas pelo menos a gente está caminhando. A inserção da questão da tipificação da violência vicária, eu acredito que já esteja um grande avanço, porque na prática é o que a gente mais vê, os genitores utilizarem a criança para poder fazer várias questões psicológicas, para gerar vários traumas na mulher, e eu acho que já a própria Lei Maria da Penha, ela já é um avanço longo, né, um avanço grande, mas eu, como trabalho na Defensoria Pública, né, trabalhei em São Paulo, trabalho aqui no Rio também, a Defensoria Pública é, assim, um órgão extremamente importante no combate à violência doméstica. Inclusive, assim, se você pede uma medida protetiva e vê que está demorando, não tem
não está indo, o delegado não quer fazer esse pedido, ou o juiz não está analisando direito, ou o juiz indeferiu por falta de prova. Tudo isso você pode ir na Defensoria Pública, que lá eles vão te prestar todo atendimento. Tem uma vara específica, vara criminal, que é específica para a vítima de violência doméstica. Você pode ir lá conversar, levar provas, tudo isso para poder facilitar o requerimento de medida protetiva. Então, assim, a Defensoria Pública é um órgão extremamente importante. Esses vídeos, inclusive, eu acho que são, assim, muito importantes para a vítima conhecer, porque, como eu disse, as pessoas nem sabem o que é violência vicária, é um termo muito novo ainda no Brasil. Então, você conscientizar através desse vídeo, mostrar que isso é uma violência doméstica, que você pode ir na delegacia, denunciar, que o seu filho, ele inclusive pode ter direito à medida protetiva, para você não ter tanto medo de denunciar e perder esse medo do genitor, do agressor, porque eles utilizam mesmo essa questão de violência psicológica para poder fazer a vítima não denunciar. E quanto mais a gente difundir informações de que as mulheres têm direito, as vítimas, elas têm direito à medida protetiva, que cada vez a legislação está avançando mais, está melhorando para salvaguardar ela, os seus filhos, que muitas vezes, né, elas não entram com esse pedido por causa dos filhos. Então, tudo isso eu vejo como uma forma de melhorar as estatísticas, diminuir, né, pelo menos. Então, assim, eu acho que esse trabalho que vocês fazem é muito importante, tem que sempre continuar, e eu vejo mais dessa forma, porque, assim, quando você vê na prática, o juiz ainda tem essa mentalidade muito patriarcal de, Sim. não, o pai não pode ser restrito de pegar os filhos, mesmo que ele tenha batido na mãe na frente dos filhos, ele não pode ser privado do seu poder familiar, não sei o quê. Então, assim, se a gente for depender muitas vezes do judiciário, é mais difícil. Mas quando você tem órgãos como o Ministério Público, a defensoria por trás, e quando a vítima ela sabe dos seus direitos, ela luta pelos seus direitos, tudo isso é importante para a gente fazer com que cada vez diminua mais as estatísticas de violência doméstica. É isso aí, as pessoas realmente precisam fazer a denúncia e ter essa coragem e buscar os meios, né, os caminhos para conseguir sair desse ciclo, né? Maiara, muito obrigada mais uma vez por participar conosco, com informações tão importantes, né? Maiara sempre trazendo aqui, gente, temas muito legais. Muito obrigada mesmo por participar conosco, por estar sempre atendendo nossos pedidos. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Como eu disse no início, eu sempre estou disponível para poder ajudar mulheres a conhecerem melhor os seus direitos. E eu queria parabenizar, né, vocês por essa iniciativa desse canal, desses vídeos, porque, infelizmente, nós mulheres somos um grupo minoritário, né? Então, quanto mais a gente puder, minoritário no sentido de direitos, de representação ainda na sociedade, né? Então, quanto mais a gente puder se ajudar, se empoderar para poder informar mesmo do que a gente pode e mostrar, né, à sociedade do que a gente é capaz, o que a gente tem forças para sair de situações de violência doméstica, violência psicológica. Então, tudo isso eu acho muito importante, e então eu agradeço pelo convite e agradeço pela iniciativa de mostrar às mulheres os seus direitos. Muito obrigada. Isso, a gente é que agradece, viu, Maiara, a sua participação. A gente pode conferir aí o contato da Maiara, né? O LinkedIn, que é o contato da Maiara. Temos o contato da Maiara aí. A Maiara tem um contato no LinkedIn, vocês podem conferir o contato dela aqui abaixo. E a gente também, nós vamos reforçar aqui os contatos disponíveis para as mulheres em situação de violência. A gente tem o Disque 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. E temos também
o 190, porque a gente também pode acionar a Polícia Militar, não é isso, Maiara? Não é só o 180, que é a central de atendimento, né? Mas o 190 também é importante também, que é a Polícia Militar, no caso de violência contra a mulher. Então, não se cale, denuncie, porque só assim o ciclo de violência pode ser quebrado. E se você gostou desse vídeo, é importante curtir. Cada curtida, o YouTube mostra esse vídeo para mais umas pessoas, mais 2 ou 3 ou 5 pessoas. Então é importante você dar aquela curtida especial. Compartilhe também esse vídeo e se inscreva no nosso canal. E até a próxima. Tchau!